Montando uma escola de música na prática. Esse é o tema do nosso podcast de hoje, Poderosa e Ele. Muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu tô aqui com o meu parceiro de sempre. Tá com um bracinho aí fazendo exame, toda hora aperta o bracinho dele. Mas ele tá aqui firme e forte. E eu quero agradecer vocês que estão aqui com a gente. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque aqui o conteúdo é para você, que é professor de música e é também dono de escola de música. A gente faz aqui conteúdos específicos para poder te ajudar no dia a dia. E o nosso podcast, ele é patrocinado pela JMC Academy, que é uma universidade da indústria criativa lá na Austrália. A gente tem enviado ao longo dos últimos anos alunos todos os anos para lá para estudar performance musical, produção musical, engenharia de som, a galera do animation, né, animação, a galera também que quer fazer algo voltado para web design, vários cursos da indústria criativa. Então, se você tem interesse em fazer algum curso desse, estudar fora, eu acho que agora chegou a hora. Porque o Brasil é um país muito bem visto, né, pela Austrália. Eles aprovam os vistos com muita facilidade. E você pode trabalhar para pagar os seus estudos lá na Austrália. Você sabia? Então, se você quer saber mais, manda um direct para a gente lá no JMC Academy Brasil, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E a gente vai falar sobre montar uma escola de música na prática. Primeiro ponto é, né, qual que é o momento certo de montar uma escola de música? Acho que a gente poderia começar falando qual foi o nosso momento. E também tem um ponto. Nosso momento, eu nem acho que é um momento que é interessante para essa galera que vê. Não, então, mas o nosso momento foi engraçado, porque muitos professores de música abrem uma escola de música como se fosse uma extensão ou uma continuação. Ah, cara, eu tô com muito aluno, vou abrir uma escola de música. Esse é o mais comum. E aí a gente cai no mito do empreendedor, né? Não se ele fizer toda a preparação antes. Não se fizer, mas eu estou dizendo que normalmente o que acontece é isso. Ele acha mas eu acho que é o caminho natural que eu falaria. Porque o nosso caso, a gente abriu uma escola porque a gente foi chamado, né? Foi colocado contra a parede do a Berklee falou para a gente, para estar trazendo as audições para o Brasil e vocês estarem nos representando, vocês precisam ter uma escola de música. Mas, assim, a gente não pensou em ter uma escola de música. É porque a gente estava fazendo algo, nós estávamos vendendo DVD, estava ótimo, né? Estava ótimo, exatamente. Ótimo. E eu nunca quis entrar nessa parte gerencial, administrativa. E nunca pensou em ter algo físico, por conta dos valores. Não, e porque o virtual estava nadando de braçada, pioneiro. Não tinha sentido realmente pensar, eu vou abrir o físico porque vai ser melhor do que o virtual. Não. O mundo está fazendo uma outra tendência, né? Nós hoje acreditamos que a escola física é um excelente investimento. Sim. E você pode ter as duas coisas, é o que a gente tem. Mas é engraçado que nós não abrimos, apesar desse chamamento, nada nos foi garantido. Abra e você terá 30 alunos, né? Não. Mas eu lembro que naquela época eu comecei um trabalho e nós já abrimos a escola com 30, 40 alunos. 30, isso. Mais ou menos? Sim. E ao ponto de que o ponto de virada a gente já tinha quase, né? Cara, um pouquinho a mais, né? A gente já tinha mais do que a gente estava quase chegando no ponto de virada ali. Ou seja, quando as despesas, elas equalizavam junto com a entrada das mensalidades, né? Eu hoje olho para professor de música que está aqui com a gente, quando eu acho que você está preparado para abrir uma escola de música. Na verdade, a preparação ela vem primeiro da vontade e de um número de alunos. Você não vai abrir uma escola de música do zero, né? Quando a gente abriu, o Matheus já tinha um número de alunos, sejam eles particulares, sejam eles em turma virtuais, sejam alunos dos DVDs. Ele já tinha uma galera que acompanharia ele para um espaço, caso ele abrisse. Então, eu acho que o professor de música que está com a sua agenda lotada, que já tem um número grande de alunos, ali ele começa a pensar em abrir uma escola. E aí, a partir do momento em que você já tem esse número de alunos, né, que já estão com você, que te seguem, a partir disso você precisa fazer um plano de negócios. Esse plano de negócios, o que é? É uma planilha que tem ali números, métricas.
quantos alunos, aonde você vai abrir, qual é o público que frequenta aquela região que você vai abrir, qual é o custo dos imóveis, dos aluguéis, na área que você quer abrir, qual que seria o custo da mensalidade para poder ser atrativo para aqueles alunos daquela região, quantos alunos eu preciso ter para pagar o custo fixo da empresa, enfim, um planejamento, que inclusive a gente tem um plano de negócio dentro da nossa formação, tá? A gente ensina sobre fazer o plano de negócios. Então, você fazendo um plano de negócio, você vai ter números, você vai ter fatos concretos para, a partir daí, pensar, isso é viável? Isso pode andar? Esse plano pode continuar ou não? Porque uma coisa é o mito do empreendedor, que é o livro que a gente sempre fala para a galera ler, né? Que a pessoa já está cheia de alunos, ela dá uma excelente aula, ela acredita que ela vai ter uma escola muito bem sucedida, cheia de alunos. Isso é um mito. É como se fosse uma extensão natural, né? Estou crescendo aqui com os meus alunos, agora eu preciso ter uma escola. Porque vai continuar com um crescimento expansivo natural, não Só é que a quando realidade. ele sai do lugarzinho dele, que ele tem todo o domínio, no quintal da casa dele, eu não sei, ele passa para um lugar que agora tem um novo aluguel, que agora tem uma outra internet, vai ter que contratar uma pessoa para atender. Fazer atendimento, vai lidar com funcionário, vai lidar com o contrato de outros professores, porque para ele explorar mais as horas no ambiente, não pode ser só ele dando aula. Então, assim, ele vai lidar com coisas que ele não está preparado para lidar. Então, no mesmo momento em que você estiver fazendo esse plano de negócios, você começa a se instrumentalizar nas outras áreas, como fazendo a nossa formação. Por quê? Lá tem tudo. Sim. Lá a gente fala de marketing, lá a gente fala como vender, como captar. A gente fala da mentalidade de um empreendedor, de um empresário, porque não tem como você abrir uma escola com uma mentalidade de professor. Porque senão eu já te digo, eu estou vendo o que está rolando na minha mentoria lá no Legacy. As pessoas não conseguem crescer. Elas contratam olhando para elas mesmas como professor, como elas foram tratadas nas outras empresas. Não é o correto. Você tem que ter a mentalidade correta para contratar. Você vai aprender lá como se posicionar, posicionamento, porque posicionamento também é uma coisa muito importante, porque é ali que você vai entender sobre valor, sobre percepção de valor. Então, você precisa ver isso tudo antes, entende? Vendo isso tudo, vendo que é concreto, estudando, aí sim você parte para fazer o aluguel da sua sala ou da sua loja. E aí sim, eu acho que é um momento... É o mundo ideal. É o mundo ideal para abrir uma empresa. O que acontece na vida real é que você, na sua mentoria, pega donos de escola que já estão com o carro andando e quer trocar a roda. Exato. Né? O Matheus fala sempre desse exemplo, eu acho muito engraçado. O carro está andando, a pessoa quer trocar a roda com o carro andando. E é verdade. Como, por exemplo, lá, eu peguei uma escola e o cara chegou falando que a escola era uma escola lucrativa. E aí, ok, peguei os números. Peguei básico do básico, entrada e saída. Nem fiz coisa... Entrada e saída, e eu não entendi onde estava o lucro ali, não. Eu falei, me explica, porque eu não estou entendendo. Ele aqui, olha isso aqui. Eu falei, não, mas não está nem lucrando. E teve mês que você ficou no prejuízo. O cara não sabia nem fazer uma análise de entrada e saída, entendeu? Por quê? Porque acha que é fácil. Está entrando, vão gastar, vão fazer, vão pagar... Contrata professor de forma errada. Quando eu olhei para ele, falei, cara, você só tem um jeito, você só tem duas formas de não fechar a sua empresa nos próximos 3 meses. Ou você aumenta a mensalidade, ou você muda o tipo de contrato com seus professores. Ou os dois. Ou os dois, e ele fez os dois. Muito bom. Entendeu? E aí tiveram alguns professores que não aceitaram, que foram embora. E... alunos que são alunos, ele não aumentou para aqueles alunos, mas para os novos, que estavam entrando já com preço novo, e o ano que vem ele vai praticar esse valor com os antigos. O dono de escola precisa entender que escola de música não é sindicato. Exatamente, gente, porque pelo amor de Deus. O cara quer fazer escola de música, 50% é para o professor, 50% é para a escola. Na cabeça dele... Ele está dizendo, a escola está ficando com 50% do dinheiro que está entrando e o professor está ficando com 50%. Não, nem é. Eu peguei um caso de 60% do professor. Porque na região é assim que faz... Porque a prática local é 60% para o professor. Deve Aí ter eu muito falei para lá, ele, né? eu falei para ele assim, olha, vamos lá. Eu tenho uma notícia para te dar, tá preparado? Ele, tava ele e a esposa. Ele falou, olha, você não é dono, você é empregado dos seus funcionários.
Porque os 60% deles vão para eles, para a vida deles. Os seus 40% não são seus. São para pagar todo o custo. Se sobrar 2 ou 3% para você, é muito. Então, você é o único prejudicado aqui, porque você está trabalhando para eles. Quando ele foi ver mesmo, ele falou, cara, cometi o maior erro da minha vida. E agora, para mudar, é devagar, mas sendo consistente nas decisões. Vai ter algumas perdas no meio do caminho, mas vai continuar saudável, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta dura. O que você acha que tem mais chance de prosperar como escola de música? O excelente professor que abre uma escola ou um empresário que pouco entende de dar aula que abre uma escola? Com certeza, número 2. O empresário. Empresário. Mas mesmo que ele não saiba nada... Ele contrata quem sabe. Ai, bom. Entendeu? Porque contratar quem sabe é muito mais fácil do que você, que é um professor, mudar sua mentalidade para ser um bom empresário e gestor, entendeu? Ele tem, o empresário ele tem todas as boas práticas necessárias, porque são iguais a qualquer empresa. Qualquer empresa. Se é escola de música, se é curso de inglês, se é farmácia, se é loja de roupa. Tem entrada, as saída, boas fluxo práticas, de caixa. exatamente, são as mesmas. E até a forma de captação hoje em dia, por conta da internet, a maioria está na internet. Sim. Então, é muito mais fácil uma escola se dar melhor com um bom empresário. Isso, né? Por isso que o professor de música não pode ouvir isso e ficar chateado. Ele tem que arregaçar as mangas e estudar e fazer uma formação do professor de música empreendedor. E não ficar correndo. Mais um curso que o Matheus está vendendo. Mais um curso que o Matheus está vendendo para te ensinar a parar de ficar trocando a sua hora por dinheiro. E chegar no final do mês, não consegue pagar as contas, não consegue dar uma educação boa para o seu filho, não consegue levar sua esposa para comer uma pizza, por quê? Está ganhando uma meia dúzia de reais. Então, sim, você primeiro vai investir numa formação como a formação professor de música empreendedor, para você mudar a mentalidade. Quando você muda a mentalidade, acontece uma mágica, igual na Bíblia está escrito. Na Bíblia que eu creio está escrito que quando o entendimento ele é aberto, parece que caem umas escamas dos olhos assim, e você começa a enxergar tudo em HD. É isso que acontece quando você muda a chavinha da mentalidade. E sabe qual a única vantagem que o professor de música de excelência tem do empresário? Que ele tem uma alma que talvez o empresário não tenha. Pode ser. Um brilho nos olhos a respeito do que é dar aula. Sim. Então é a única vantagem que ele tem. Saber dar uma aula e ter esse amor. Mas o empresário chega e pode contratar o cara do amor. Exatamente. Lá, né? Por exemplo, na hora de você contratar um profissional, você pode colocar uma das coisas... Não, você pode colocar, não. Eu coloco em todas as minhas contratações que o professor precisa ser um cara que tenha soft skills. O que são as soft skills? São qualidades interpessoais, né? Por exemplo, empatia, extroversão, resolução de problemas, um cara que sabe ouvir. Isso tudo eu coloco em pauta na hora de contratar alguém. E é muito mais fácil você contratar alguém com isso do que contratar alguém que saiba ser empresário, sem ter estudado, entendeu? Ou saiba ser empreendedor. Então, para você que é dono de escola, a gente está falando aqui como montar uma escola de música. Para você, ou que já é dono, ou que quer montar uma escola de música, uma coisa que é muito importante é você treinar a sua equipe, treinar quem está com você ali. Por quê? Você está se capacitando, você está fazendo a formação, mas quem está contigo não está. Então, o que você tem que fazer? Ou coloca essa pessoa na formação também, ou você dá treinamentos para a equipe do comercial, saiba vender. Tem cursos sobre venda, lá na formação tem, você vai ter. Como vender pelo WhatsApp, tem formas específicas de vender e tem formas que estão funcionando. A gente atualiza sempre os vídeos de ensino para venda, porque todo dia muda o mercado. Então, como vender pelo WhatsApp? Lá tem curso. Você tem que treinar a sua equipe. A equipe não vem pronta sabendo vender pelo WhatsApp. E dá trabalho. Treinar a equipe dá trabalho. E aquela coisa que você fala, que você está cansado de falar. E aí é aquele ditado que o Matheus sempre fala, que quando você está cansado de falar, é quando as pessoas estão começando a entender. Então, você não pode ficar cansado de falar, você tem que estar falando sempre. E treinamento é algo que tem que ser feito com toda a equipe. E constantemente, né? E constante. E é uma coisa muito impressionante, o último treinamento que eu dei para a equipe foi agora em julho, né? Foi num sábado. Algo que eu já tirei da minha vida, long time ago, foi trabalhar os sábados.
E é porque é sagrado para a gente estar com a nossa família. Nossos filhos estudam o dia inteiro, então a gente só vê eles à noite pouco tempo. Então a gente tira o final de semana sempre para se dedicar para eles. Então eu não trabalho aos sábados, apesar de na internet fazer uma coisa ou outra, mas estou em casa com eles. E aí eu dei o treinamento no sábado, porque foi o dia que todos conseguiam comparecer. Normalmente eu não faço no sábado, eu faço na sexta. E aí eu fui cansada, triste de deixar eles em casa, né? Eles estavam sem mim, eu não ia fazer almoço, deixei uma lasanha pronta para eles. Aí tô lá, cara, mas eu voltei do treinamento, acabou o treinamento 2h da tarde. Foi tão gratificante, eu voltei inchada de tanto chorar, porque meus treinamentos são bem motivacionais, libertadores, né? Porque não adianta, você vai lidar com pessoas, e pessoas têm problemas, e pessoas têm particularidades. Se você não for empático aos problemas daquelas pessoas, que às vezes para você é uma besteira, ou então o seu problema é maior, entendeu? Mas cada um é cada um. E você, como líder, como gestor, você precisa ter essa empatia para as pessoas. Se você é dono de escola e não tem, coloca um gerente que tenha. Tem que ter alguém. Tem que ter alguém que vai chegar próximo dessa equipe. E sabe um ponto, antes de você ir para o próximo ponto, sobre um professor de música, quando ele abre uma escola de música, muitas vezes ele entra com a cabeça o seguinte, cara, qual é o mínimo que eu preciso fazer do resto para que isso funcione? Então, ele é assim, cara, eu não quero me apurrinhar com venda, não quero me apurrinhar com marketing, com administrativo, financeiro. Então, qual é o mínimo que eu preciso fazer? Ele vai no mínimo ali, mas está sempre fazendo mal feito. Então, administrativo mal feito, financeiro mal feito, marketing mal feito, cara, mal venda, né? Não sobrevive. E aí ele vai entrar, não, ele tem um destino, né? Ele vai entrar na lista lá do Sebrae, que sai todos os anos, que as empresas, as microempresas que abrem, elas duram no máximo 2 anos, né? 70% acabam 70%, acho que 90%. 90%? 90 em 2 anos e 70 em 5 anos. Ao contrário, né? Ou um outro. Mas, enfim. E eu quero chamar vocês, que são donos de escola, que estão aqui, que assistem a gente. Eu abri minha mentoria 2 meses atrás, a Legacy. É uma mentoria que eu falo para donos de escola, ou para você, que é um professor que já está com uma agenda lotada, que quer abrir a sua escola de música. A gente também tem uma vaga para você dentro do Legacy. E ela está fechada hoje, ela não está aberta, mas eu pretendo abrir nos próximos dias. Então, se você tem interesse, eu vou falar sobre os 5 pilares para uma escola de música lucrativa: gestão, vendas, financeiro, marketing e entrega. Entrega é o pós-venda. Então, são esses 5 pilares bem desenvolvidos, com práticas e processos bem definidos para que você tenha uma escola de música lucrativa. Se você tem interesse, você vai clicar aqui nesse link que vai estar na descrição, porque vai ter uma fila de espera para quando eu abrir a mentoria, que vai ser aí para os próximos dias. E eu quero falar com você, professor, professor e dono de escola, né? Porque hoje a gente está montando uma escola de música na prática. Como que está a sua gestão? Quando eu falo de gestão, eu falo gestão de todas as áreas, tá? Gestão do negócio, mas tem gestão de cada área, gestão do marketing, gestão do financeiro, gestão das vendas, gestão de pessoas e gestão do pós-venda. Tudo isso é gestão específica de cada área. Como que tá? Você sabe o que está acontecendo em cada área, você vê qual que é o problema do comercial, você entra lá e sabe, cara, não está matriculando, por que não está matriculando? Qual a estratégia que eu tenho para matricular mais? Porque a sua equipe está esperando e não está vendendo mais, sabe de quem que é a culpa? É sua. Você é o gestor, você é o dono, não é da sua equipe, não. Se não está vendendo, a culpa é sua. Como está seu financeiro? Está no vermelho? Você tem um fluxo de caixa? Não sabe o que é um fluxo de caixa? Está gastando mais do que está entrando. Você precisa entender como que faz, qual que é a virada, quantas matrículas você tem que fazer para poder, né, virar o jogo. Falei vendas, financeiro, marketing. Como você se posiciona nas redes sociais? Como que está posicionada a sua escola? Não tem como. Hoje todas as empresas estão nas mídias sociais de forma humanizada, através de uma imagem, seja sua, seja do seu filho, de alguém. Tem que saber humanizar e usar as redes sociais ao seu favor. Hoje o Instagram é o canal que mais capta leads e mais faz venda. Então, se você não está sabendo trabalhar o seu marketing, você está errado. Não é sua equipe. Eu vou falar também, eu vou ensinar sobre entrega, pós-venda. O grande pecado das empresas brasileiras.
Pós-venda, aí é que está o segredo de faturamento. Porque é muito mais fácil você vender para quem já é seu cliente do que para quem não é seu cliente. Captar novos alunos é muito mais difícil do que vender para quem é seu cliente. Porque aquele que é seu cliente já comprou, já sabe o quanto você entrega, já sabe do potencial que ele tem de aprendizado ou de entrega da sua parte da sua empresa. Então, no pós-venda, a gente faz novas vendas, tá? É o comercial 2 que eu chamo. Faltou o quê? Falei marketing financeiro, gestão, vendas, entrega. Falei tudo. São esses os 5 pilares. Eu quero chamar você à consciência. Como que está a sua empresa? Está uma zona? Está uma bagunça? Você vai levando com a barriga? Pode até ser, pode até continuar. Mas eu estou aqui se você precisar de mim. Entra na lista de espera. Com certeza eu devo fazer aí alguma aula inaugural, alguma aula secreta para algumas pessoas. Então, entra na lista de espera para você ser avisado quando eu abrir essa turma, tá? E eu te fazer uma pergunta. Qual é o maior erro das escolas de música? Cara, o maior erro das escolas de música, primeiro, eu acredito... Quais são os maiores erros, né? Eu acho que o maior de todos é não investir em treinamento dos professores, da equipe. Ah, mas por quê? Porque se você treina o seu comercial, ele vai estar capacitado para qualquer pessoa que chegar ele converter em venda. Se você treina o financeiro, ele vai estar capacitado para ver as brechas de lucratividade, economia, e qualquer economia numa empresa que já tem um fluxo pré-definido, vira lucro. Você ensina lá na mentoria sua os manuaizinhos que você usa com cada área? Se passa isso? Ensino. Todas as áreas a gente tem os PDFs, a gente tem tudo ali, os isso processos, é muito importante, tudo né? específicos. Porque quando chega alguém novo na função, sai alguém... Isso é a cultura. A gente tem nosso manual. Eu digo manual de como ele produziu o resultado ali dentro daquela área, né? Sim, temos sim. Muito bom isso aí. Mas o que eu estou falando? Então, para mim, esse treinamento de cada área, seja de cada área, professor, como dar uma aula experimental, como se comportar. Cara, uma coisa que eu vejo que até teve um colega nosso, que é um cara conhecido nas redes, nem vou falar, mas ele é dono de escola de música também, mas ele é artista, e ele veio no seu podcast, e ele falou comigo dentro do carro, nossa, Tati, você é muito profissional, a sua escola é muito profissional. Eu falei, cara, mas você tem 2 escolas grandes, não é profissional assim? Para mim, eu achei que todo mundo agia dessa forma. Não age assim não, eu tenho que aprender muito com você. Eu falei, obrigado, porque lisonjeada, né? Porque realmente... Mas eu não consigo ver de forma diferente. Para crescer tem que ser assim, porque sendo assim já não é tão fácil o crescimento, por conta de uma concorrência, por conta de um país que não investe em cultura, aquela coisa toda. Imagina se não tiver isso. Trocar 6 por meia dúzia e algo que eu não faço é trocar 6 por meia dúzia. Então, acho que um dos motivos da nossa escola ter tanto sucesso, o ticket que tem, os alunos, a equipe motivada, professor, é porque, cara, a gente separou muito bem o Matheus Starling da Starling Academy of Music presencial. Então, ali, cara, tem uma gestão profissional. Não é tipo eu tentando equilibrar os pratos, tentando ser músico, professor, tentando fazer marketing, venda, administrativo, financeiro. Você assumiu toda essa parte que é burocrática, né, e deixou para mim uma outra parte. Hoje em dia, a minha presença na escola física ela é mínima. Você é mais um RP, né? É mais um RP, eu falo um pouco do marketing ali. RP que eu falo... Não, estou falando da escola física, você faz o marketing de todas, mas estou falando presencialmente, você é mais o RP, que é relações públicas, né? Aquele cara que aparece, que todo mundo quer estar perto, tirar uma foto e tal, mas que você ali já não tem mais turmas enormes, várias turmas, vários dias dando aula, né? E também tem uma coisa interessante que você conseguiu fazer com que a escola fosse autogerenciável. Isso aí era a minha maior busca dos últimos 3 anos. Eu falei, cara, eu quero ter uma escola que ela seja autogerenciável, que cada área tenha um responsável pela área e que eu possa, através de reuniões... Comecei com reuniões diárias, para 3 vezes na semana, para 2 vezes na semana, para 1 vez na semana. E conseguir... De casa. Da minha casa, sem ter que ir lá, fazer essa gestão, né? Ser eficaz. E eu lembro que alguns anos... É até esquisito, porque eu vou te falar, vou te contar um segredo aqui para você que é dona de escola. Eu estava pensando esses dias. Para minha vida como pessoa, foi muito bom, porque eu tenho tempo para fazer outras coisas de outras empresas que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, teve um dia desse que eu cheguei lá na escola fora do meu dia. Eu fui numa quarta, o dia que eu fui no dentista. E aí eu cheguei na escola e vi
tudo funcionando, as pessoas nas turmas, a galera ligando para fazer venda, a outra galera na cafeteria vendendo, gente no palco tocando, os professores com os alunos lá. Eu me senti até um vazio, assim. Eu falei, caraca, eles não dependem de mim pra nada. Pra nada. Obviamente que eu tô de fora, eu vejo toda a estrutura e eu direciono. É como se fosse uma marionete. Eu tô aqui em cima, Sim, direcionando. Mas, ao mesmo tempo, né, eu também sou um pouco protetora, zona. Então, às vezes, eu me sinto... Tem algumas coisas que eu ainda meto a mão. Por exemplo, show de final de ano agora, eu meti a mão no repertório, eu cuido da organização, eu ajudo a montar as bandas. Porque eu ainda também... Não é porque eles não têm capacidade, não. Porque eu também... Isso eu preciso disso para mim também, né? Também é uma coisa que acontece, é um show por ano no final de ano. Tem Tem show todo mês na escola. todo mês. E eles acontecem em sua presença. Exato. Mas antes precisava. Antes precisava. Eu lembro, uns anos atrás, que Ficava doida, eu né? lembro que eu cheguei um dia para você e falei, Tati, olha só, você precisa estudar gestão a fundo, porque se o Itaú tem, sei lá, 50 mil funcionários, 30 mil funciona. E funciona. Como que uma escola com 20, 30 funcionários não funciona, lembra? Eu lembro que você arrancava cabelo e valeu a pena ter estudado, implementado tudo, porque hoje em dia você até sente assim, caraca, não é que funciona mesmo? É verdade. Gente, eu quero agradecer vocês por mais um tempo, mais um Poderosa e Ele. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha com algum professor que precisa desses conteúdos. E que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito produtiva, com muitas matrículas. Valeu!